meu nome é Giovanni, eu sou um dos fundadores da Numera. Numera é uma empresa de consultoria e de treinamento neste campo que vocês parecem estar interessados. People Analytics, correto? Quem é de RH aqui? Quase todo mundo, fora RH. TI? Quem não é de RH e TI é do quê? É do... Diverso? Analytics. Analytics como uma área legal. Bacana. RH, TI e Analytics. E a grande pergunta que a gente tem, e que é recursiva, quando o pessoal chega para, enfim, pedir alguma dica para a gente, ou em eventos parecidos com esse, é essa: por onde eu começo com uma área de People Analytics? E por vezes, quando você não tem um patrocínio direto, você não tem um corpo executivo que está convencido de que você deveria fazer People Analytics, já não tem aquele budget reservado, talvez a dificuldade seja um pouco maior, porque você precisa colocar de pé a análise sem ter gente, sem ter dinheiro para, enfim, provar o valor daquele negócio e conseguir mais verba para te patrocinar nos próximos projetos. É sobre isso que eu quero tentar falar um pouquinho aqui para vocês, na verdade só uma introdução, porque quem vai demonstrar como fez isso na prática são dois caras que vêm depois de mim. O primeiro ponto que eu queria falar de People Analytics, que não é uma relação direta, mas que tem relação com o contexto em que a gente discute coisas. Eu queria falar sobre três principais aspectos que geram grande dificuldade que a gente tem com a ausência de análises ou com análises superficiais, com a possibilidade da gente não explorar suficientemente os campos em que a gente tem a capacidade de trazer ganhos financeiros ou trazer ganhos de processo, enfim, trazer ganhos para gestão de pessoas. E eu gosto de explorar essa possibilidade, essa incapacidade que a gente tem nesses três principais pilares. O primeiro deles é conhecimento. E o que eu digo por conhecimento? Não estou falando da nossa ausência pessoal de conhecimento, enfim, da pessoa não estar capacitada suficientemente para explorar o problema de negócio de que a gente está falando dentro desse contexto de gestão de pessoas. Eu estou falando do senso comum que geralmente a gente tem de acreditar ou de usar como instrumento basicamente o empirismo que a gente desenvolveu. A nossa experiência da nossa carreira profissional, de, eu sei que quando uma evasão de pessoas ocorre numa empresa é majoritariamente porque, sei lá, porque o salário do mercado é mais alto ou porque é um problema de engajamento. E eu tenho isso na minha cabeça porque eventualmente em uma empresa anterior que eu trabalhei, isso aconteceu. É desse tipo de conhecimento que eu falo, da gente acreditar unicamente daquilo que vem de experiências pelas quais passamos. E o grande ponto que a gente tem a combater aqui é o seguinte: a gente deveria ter condições de acessar o conhecimento que outras pessoas que vieram antes e estudaram nesse campo desenvolveram sobre aquele fenômeno que a gente está analisando, que a gente está estudando. Então, quando eu digo que a gente tem uma deficiência de conhecimento sobre os temas de que a gente trata em People Analytics, o que eu estou querendo dizer aqui é, se eu for falar de turnover, quais são as principais teorias organizacionais sobre turnover, sobre a evasão de pessoas? Quem aqui costuma ler um artigo antes de fazer um projeto de, sei lá, análise de turnover? Pode levantar a mão. Legal, já tem gente aqui, isso é bom. Recomendação aqui, pessoal, é não acreditar só naquilo que a gente já desenvolveu e buscar o conhecimento de outros que nos precederam nessas áreas para que a gente construa em cima disso. E aí, fontes para a gente explorar esse tipo de coisa. Primeiro, artigo acadêmico é sensacional, é uma fonte gigantesca da gente obter conteúdo sobre temas organizacionais, turnover, engajamento, retenção, enfim, de todos os tópicos que você queira saber do ponto de vista, que queira saber nesse pilar organizacional, muito possivelmente você vai achar alguém que já pesquisou sobre isso antes de você. Tem um problema aqui, né? Artigos acadêmicos são densos demais e a gente tem um tempo limitado. Não é adequado a gente achar que no contexto organizacional a gente vai ter as mesmas condições que a gente tem na academia para fazer pesquisa e desenvolver um estudo amplo. Geralmente, no ambiente corporativo, a gente precisa tomar decisões mais rápidas. Os nossos projetos são de mais curto prazo. A gente precisa entregar resultados de maneira muito mais dinâmica do que ocorre na academia. Nesse sentido de que existe uma infinidade de outras fontes de informações que a gente consegue usar para construir essa base de conhecimento que a gente precisa para analisar os fenômenos. Quem é que lê Medium? Também tem alguns, isso é legal. Medium é uma fonte sensacional de informações para a gente construir esse arcabouço. A proposta de Medium é você ter conteúdo um pouco mais denso do que você tem dessas matérias comerciais. Pocket é uma outra fonte sensacional. TED Talk. Geralmente, as pessoas que escrevem ou usam TED Talk, por exemplo, como plataforma,
estão lá apresentando uma teoria, alguma coisa que tem um embasamento acadêmico e científico. Então, no primeiro momento, explorar esse tipo de veículo de informação e para aquilo que te fizer sentido para entender o fenômeno, você aprofundar um pouquinho mais na teoria que subsidia aquele ponto, é algo que pode nos aproximar muito mais dessa envergadura de conhecimento que a gente precisa para analisar os fenômenos que a gente está analisando. Só que esse é só um dos aspectos de conhecimento. Uma outra coisa que a gente costuma citar que pode ser uma recorrência, pode ser uma deficiência recorrentemente, nesse sentido de obter conhecimento das coisas, é que em boa parte das vezes a gente vai entender um fenômeno e em várias situações a gente deixa de perguntar para as pessoas que estão participando daquele processo, que estão inseridas naquele fenômeno, qual é a percepção delas sobre o que está acontecendo. Então eu vou investigar, sei lá, evasão de novo. Perguntar para as pessoas que fazem parte das áreas que estão tendo evasão pode ser uma fonte interessante de conhecimento sobre o que está acontecendo com aquele processo e, de novo, subsidiar essa nossa estrutura de conhecimento para que a gente seja mais amplo e assertivo nas hipóteses que a gente levanta sobre as causas disso. Segundo ponto, método. Método. Com muita frequência, a gente faz análises que são completamente parciais. E aqui tem uma diferença bastante grande entre o comportamento de um analista corporativo, de um analista de negócios, e o posicionamento, a postura que a gente tenta incentivar de uma pessoa que está ocupando uma posição de People Analytics, que deveria ter um comportamento muito mais próximo de um pesquisador. Por quê? Geralmente, quando um analista de negócios está fazendo uma análise, ele tende a passar por um viés de confirmação. O que é isso? Geralmente você tem uma explicação na cabeça para o fenômeno que você está estudando. Eu sei, por exemplo, em função da minha experiência, que evasão de colaboradores tem uma causa raiz, sei lá, atrelada a o mercado está pagando mais. E quando eu acho um dado dentro da minha organização que corrobora essa informação que eu tinha a priori, eu, como analista de negócio, vou lá e me abraço nesses dados e uso ele como argumento para defender minha tese. Ao contrário do que ocorre com o pesquisador. O pesquisador, quando compõe uma tese, o objetivo de vida dele se torna tentar desprovar aquela tese. E se ele não encontrar dados, argumentos, fatos que desprovem aquela tese, quer dizer que pode ser que essa tese esteja próxima da verdade. Então, quando eu digo que a gente precisa de método aqui, a gente criar uma estrutura que seja minimamente suficiente para te gerar análises que sejam mais imparciais, para tirar teus vieses, para evitar ou buscar evitar que você caia na menor quantidade possível de armadilhas, de viés inconscientes, falácias lógicas, e que te faça ser o mais imparcial possível neste processo de analisar alguma coisa. E por último, esse terceiro pilar é o de pensamento crítico. É o quanto que a gente consegue fazer senso se aquilo que a gente está usando na nossa análise faz sentido ou não faz sentido. Se o dado que eu estou usando como insumo para o meu modelo, ele é um dado confiável ou se eu tenho mais ruído do que sinal nesse conteúdo que eu estou analisando. E isso daqui é um exercício constante. E tem uma infinidade de coisas aqui, se couber uma recomendação. Se vocês pesquisarem sobre vieses inconscientes, vocês vão achar uma lista gigantesca na Wikipédia mesmo. E a principal forma, na verdade, de você tentar evitar esses vieses inconscientes que a gente cai no meio das análises que a gente está fazendo, a principal forma de evitar isso é você ter ciência de quais são os vieses inconscientes. Então, o estudo constante do que são vieses enfim, uma recomendação válida para a gente ter ao longo do tempo. Por que eu falei nisso? Por que eu falei desses aspectos aqui? Porque na prática o que o pessoal vai falar na sequência é como que a gente usou algum pilar desse negócio para explorar um tema que fazia sentido no momento da empresa deles e como que eles obtiveram os resultados, quais foram os resultados que eles obtiveram nisso. E um outro passo que eu quero passar aqui com vocês geralmente quando a gente, e em eventos anteriores que a gente apresentou alguma coisa, geralmente o que as empresas querem quando decidem por implantar uma área de People Analytics, ou quando um executivo decide que a área de RH dele precisa implementar algum projeto de Analytics, o que eles miram geralmente é isso aqui. Análise preditiva. A análise preditiva, ela pressupõe você ter uma estrutura de dados bastante bem organizada, com um histórico suficiente para que você consiga
ter relevância e ter eventos suficientes para conseguir extrapolar isso em condições futuras. O que eu quero dizer com isso? Raramente uma empresa que está começando, que ainda não tem dados estruturados, vai ter condição suficiente para criar um algoritmo de predição de alguma coisa. Isso quer dizer que é o fim da linha para a gente que está tentando implementar People Analytics? Vou deixar o Rogério e o Alexandre responderem essa questão depois. O ponto é, tem uma série de coisas que a gente consegue construir em etapas de maturidade que precedem essa escala aqui, essa posição de análise preditiva. Quando a gente tem, por exemplo, dados disponíveis de um silo de informação, como a folha de pagamento ou arquivo ponto, a gente consegue, só com base em conhecimento das regras que eu preciso para processar folha de pagamento, ou conhecimento das regras trabalhistas e previdenciárias para apontamento de horas, eu consigo extrair de lá uma série de testes que eu consigo empregar, em que eu consigo empregar instrumentos estatísticos e extrair de lá um potencial gigantesco de economia. Até bastante interessante aqui, uma última escala em que a gente tem experimentos de causalidade. Quem já ouviu falar de teste AD? Bastante gente agora. Que legal. Teste AD é o tipo de condição que a gente consegue simular e a gente consegue chegar a algumas conclusões sem ter absolutamente nenhum dado. Por exemplo, isso é muito empregado em treinamento e desenvolvimento. Eu descubro de alguma maneira, e existem diversas maneiras da gente desenvolver isso, que o desenvolvimento de uma habilidade específica pode aumentar a venda da minha equipe de vendas. Antes de aplicar isso no meu time de vendas inteiro, que pode ser vasto, o que eu faço? Seleciono um grupo aleatoriamente, que vai ser meu grupo de teste, e seleciono um outro grupo aleatoriamente também, de mesmo tamanho, que vai ser meu grupo de controle. Aplico esse treinamento em um dos grupos, no grupo de teste, e comparo ao longo do tempo a performance desses dois. Se de fato aquele grupo que eu apliquei o treinamento tiver uma performance superior de vendas ao grupo que eu não apliquei, eu estabeleci uma relação de causalidade aqui. O treinamento que eu dei para aquele time de vendas que estava no meu grupo de teste teve efeito positivo de forma tal que aumentou a performance de venda de pessoas. Faz sentido isso? E uma última recomendação quando a gente estiver buscando por esse projeto que deve credibilizar a nossa área de People Analytics, ou a nossa equipe de People Analytics, né? O Rogério começou com uma equipe. A gente sempre busca por um sweet spot, uma área que, assim, no melhor cenário possível, ela é a combinação de dois segmentos possíveis, né? Uma possibilidade é você pegar um problema estratégico que a tua organização tem. Então, sei lá, pega as metas do executivo, do principal executivo de RH, ou uma meta de uma área de negócio que tenha relação com gestão de pessoas. E tendo em vista este problema de negócio que precisa ser resolvido, desenvolve uma abordagem analítica para resolver isso. Isso pode se configurar em um projeto de People Analytics. Isso é uma das vertentes de onde a gente pode tirar projetos. E uma outra vertente tem algum lugar em que a empresa está gastando muito dinheiro e eu vejo algum potencial de aplicar algum instrumento, alguma ferramenta que vem desse arcabouço de People Analytics para evitar que esse dinheiro seja gasto. Ou, sei lá, algum problema de negócio que me faça ganhar dinheiro. E se houver a combinação dos dois, aí a gente tem um cenário perfeito, porque eu resolvo um problema estratégico e tenho uma recuperação de dinheiro. Para quem lê bastante artigo de People Analytics, enfim, tem um livro do Google mesmo, aquele livro amarelinho, Um Novo Jeito de Trabalhar, é bastante comum a gente se perder nesses projetos de Analytics que são muito interessantes. Por exemplo, o Google fez um projeto que o objetivo era que os funcionários tivessem uma vida muito saudável. Projeto legítimo, interessante e tudo mais, com uma série de possibilidades da gente executar coisas. Só que no final do dia, aquilo que mais faz brilhar o olho do executivo, que mais vai te dar força para você ter patrocínio para os próximos projetos, surgem desses dois silos, com problema estratégico, ou tem um grande potencial de recuperar dinheiro, ou da combinação desses dois. Aí é o cenário perfeito. Pessoal, isso daqui era só uma breve introdução para o pessoal para o Alexandre e para o Rogério darem um pouco mais do como que foi essa trajetória de eles comporem a área de People Analytics e como que foi a seleção dos primeiros projetos. Espero que vocês aproveitem. Volto a dizer que tem aquele endereço, Slido, #People Analytics. Façam as perguntas lá, podem fazer perguntas direcionadas.
Deixo os meus contatos aqui para quem quiser fazer perguntas direcionadas, seja pelo slide, seja por e-mail, telefone depois. Fiquem à vontade e aproveitem o dia. Rogério, por favor.